Agora vamos lá, Joel, vamos voltar aqui para a pauta do jornal, que é a seguinte. A gente começou falando sobre a liberação de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde hoje e também sobre a nova fase que São Paulo está vivendo a partir do fim de semana, mas hoje é o primeiro dia útil, né, que é essa fase de transição. Para falar sobre isso, a gente está em contato agora com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, secretário Jean Gorenstein, que nos atende agora. Tudo bem, secretário? Boa tarde para o senhor. Oi, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês e com todos os seus ouvintes. Opa, o prazer é todo nosso. Vamos lá. A principal preocupação que temos e que faz parte também de alguns integrantes do Centro de Contingência da Covid-19 aqui do Estado de São Paulo. Há algumas permissões que começaram a valer ontem e outras mais flexíveis ainda que passarão a valer a partir do próximo sábado. Qual a segurança que temos de que essa flexibilização ou as flexibilizações que estão ocorrendo e que ocorrerão a partir de sábado em uma intensidade maior, que elas não vão promover um incremento muito grande de mortes e novos casos aqui para o nosso estado, a ponto de chegarmos a um retrocesso talvez lá na frente, secretário? O que nós temos feito é a fase de transição. A fase de transição entre a fase vermelha e, eventualmente, uma fase laranja. Por quê? Do índice de diminuição das internações, ocupações em leitos das unidades de terapia intensiva, vai ser natural que nas próximas semanas nós tenhamos uma progressão para o faseamento laranja. Muitos municípios já teriam esse índice possível, mas nós entendemos que essa progressão ela deve sofrer uma transição para que ela possa ocorrer de forma gradual, segura, sendo observados os índices tanto de ocupação de leitos das unidades de terapia intensiva, as taxas de isolamento ainda nas cidades, para que, assim, possamos progredir de forma a avaliar os índices da saúde e ter segurança no nosso sistema de saúde. Qual o alerta ou o que pode acontecer para criar um alerta no governo e fazer com que haja uma desistência desse plano, de avançar as fases aqui no estado, secretário? Se nós tivermos um incremento e um retorno desse incremento das ocupações em leitos de unidades de terapia intensiva de forma acelerada, nós teremos que reavaliar essa progressão e a sua estabilidade, porque essa vai ser a moeda maior de segurança que poderemos ter e dar à nossa população. Hoje a gente vê algumas regiões do Brasil estáveis e algumas em desaceleração. São Paulo hoje a gente pode dizer que está num platô, né? Que os números já começaram a cair, mas como estão muito altos, a gente diria que há uma certa estabilização. Pela experiência que o senhor tem e adquiriu com essa doença, dá para dizer que daqui para frente esses números continuarão caindo por alguns meses? Ou pode acontecer alguma coisa no meio do caminho a ponto de fazer com que nós tenhamos um novo crescimento, assim como vimos nesse mês passado? Joel, o que nós vimos, por exemplo, nos últimos meses, foi algo que nós não imaginávamos ter uma cepa mutante que tivesse uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa muito mais intensa e com uma velocidade de instalação, consequentemente, muito maior e muito mais rápida. Para se ter uma ideia, o que se atingiu em termos de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva, nesta segunda onda com a segunda cepa, foi praticamente o dobro daquilo que nós vimos na primeira onda com a cepa anterior. Então, na 29ª semana lá de julho, nós tivemos como taxa máxima de ocupação de leitos de terapia intensiva 6.250 pessoas. Quando agora, nessa segunda onda, especialmente o pico maior foi no dia 1º de abril, nós tivemos 13.200 pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva. Portanto, mais do que o dobro daquilo do pico, quando nós atingimos o máximo de ocupação de leitos das terapias intensivas. Então, isso fica muito claro que ter cepas novas, mutantes, com características novas, podem também
propiciar um novo incremento da pandemia. Por outro lado, nós precisamos entender que mesmo que haja cepa nova, ela só passa a vingar, ser positivamente transmissível, se ela encontra uma população vulnerável, ou seja, uma população que não obedece os ritos e normas sanitárias. E foi isso que aconteceu. Uma cepa nova que encontrou uma população que, de alguma forma, não prezou as normas de distanciamento, a observância ao uso da máscara, evitando aglomeração. Então, foram 2 mecanismos que fizeram essa recrudescência. Portanto, essa fase de transição, ela é uma fase de alerta em que eu tenho certeza que toda a população, sejam os comerciantes, sejam os trabalhadores dos serviços de restaurantes, de serviços de alimentação, das academias, dos serviços como barbeiros e cabeleireiros, vão respeitar todos os ritos e normas. E a população também. Ninguém quer retroceder como retrocedemos, infelizmente, há algumas semanas. Nós queremos continuar a progredir e nos tornar livres, apesar de necessitando nesse momento de máscara. Como o senhor disse, o Brasil ele nunca fez um isolamento como deveria fazer por vários motivos. Um deles é a falta de poder aquisitivo das pessoas, né? E o governo de não ter condição de fazer com que essas pessoas fiquem em casa e, ao mesmo tempo, bancando essas pessoas, diferente de outros países. Dá para dizer que hoje as pessoas que se arriscam já foram contaminadas com a doença, logo teriam anticorpos, e as que não se arriscam já foram vacinadas? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: com o que temos hoje de pessoas imunes à doença, dá para ter uma certa garantia de que uma nova onda não poderá ocorrer? Porque todo mundo que já tinha que sair, já saiu e se contaminou. Ou o senhor acha que pode ocorrer uma nova onda porque ainda tem muita gente para ser contaminada? Joel, a primeira questão que nós temos que ter nítida e muito clara é que não foi porque as pessoas precisaram sair das suas casas que elas se arriscaram. Muitos saíram sem usar máscara, fizeram aglomerações, fizeram encontros e dessa forma se contaminaram. Todos aqueles, mesmo aqueles trabalhadores que saíram, respeitaram as normas do uso da máscara, ao menos, fizeram e se protegeram na maioria das vezes. Nós entendemos que a gente vive num país diferente de outros países, mas todos os distanciamentos que foram feitos, as medidas que foram tomadas aqui no Brasil foram mais austeras do que medidas que foram tomadas, por exemplo, no Reino Unido com o lockdown. Nós tínhamos restrições, obrigatoriedade de máscaras, isso era uma forma de proteger a população e acabou fazendo com que grande parte assim o observasse e acabasse se protegendo. Quando nós falávamos muito da imunidade de rebanho, imunidade de rebanho é uma imunidade comunitária. Quanto mais pessoas estivessem comprometidas, mais protegidas elas estariam. Isso foi, de certa forma, verdadeiro lá atrás, na primeira fase. E aí a gente percebeu uma recrudescência a partir de julho, agosto, setembro. Nós tivemos uma queda muito importante do número de casos por 13 semanas consecutivas. Porém, quando veio a nova cepa, mesmo pessoas que tiveram o Covid naquela primeira onda, alguns se contaminaram novamente. Então, nós, mesmo com uma proteção àquela cepa, não se garantiu que as pessoas estivessem livres dessa nova cepa. Então, hoje, falar em imunidade de rebanho, essa imunidade coletiva, não dá para se usar. A gente já não sabe o que é mais aquele percentual, não, mais 50%. Hoje a gente percebeu que para ter uma imunidade de rebanho, pelo menos 80% da população deveria ter sido contaminada. Isso seria uma catástrofe, principalmente para o sistema de saúde. Nós teríamos muita gente precisando do sistema de saúde e muito possivelmente faltariam leitos para toda a população. Então, felizmente, não existiu isso, a dissipação não aconteceu
dessa maneira. Mas dá para dizer que pelo menos as pessoas mais vulneráveis foram contaminadas? Ou também não, doutor? Não dá para dizer, porque nem todas as pessoas que foram, que tiveram características clínicas, muitos sequer fizeram teste, vários desses não sequer tiveram a sua imunidade avaliada, ou seja, não teria condição nesse momento de nós considerarmos, como disse, a imunidade coletiva. Então, não daria para se dizer que disseminar o vírus seria uma forma de proteção pura e simples. Por isso, a necessidade da imunização. A imunização, ela é importante, até porque as vacinas que nós temos disponíveis, elas também protegem contra essas cepas mutantes que estão disponíveis por aí, ou circulando. E dessa forma, elas acabam, então, protegendo quem toma a vacina da cepa que a gente chama P1 ou P2, que é essa variante do Amazonas. E lembrando que mesmo as pessoas que façam e que tenham recebido a vacina, obrigatoriamente a orientação é manterem todas as regras sanitárias. Evitem as aglomerações, mantenham o uso de máscaras, isso é absolutamente fundamental. Agora, secretário, em relação à vacinação, que é algo muito importante, a gente tem recebido algumas mensagens de ouvintes que estão preocupados com a segunda dose. A gente tem, inclusive, um caso muito específico de uma ouvinte nossa, que é da Baixada Santista, é a Wanda. Ela deveria ter tomado a segunda dose na sexta-feira, lá na Praia Grande. Hoje ainda não conseguiu tomar, porque o que ela ouviu no postinho é que não tem mais dose da Coronavac. E ela tem que tomar o reforço da Coronavac. Só tem Oxford no lugar onde ela foi tentar tomar a dose, e a segunda dose dela vence em mais 4 dias. Ela tem até sexta-feira para tomar essa vacina. O que a gente pode falar para outros ouvintes, secretários, que estão na mesma situação que essa nossa ouvinte especificamente? Vai faltar a segunda dose? Se atrasar 1 ou 2 dias, qual é o grau de preocupação que essa pessoa deve ter? Porque misturar as vacinas, é bom a gente reforçar que não pode, né? E é bom dizer que a primeira dose ela não se perde mesmo com os 28 dias. Mas né? não é o suficiente. Tem que ter a segunda do mesmo jeito, né? Pois é. A primeira questão que a gente tem que entender é que o fato das pessoas tomarem a vacina numa determinada dose deve-se respeitar 21 a 28 dias para a segunda dose. A gente sabe, nós temos inclusive mais de 190 mil pessoas não foram e não compareceram para tomar a segunda dose. E aí vem a pergunta, elas perderam essa primeira dose? Ela deixou de ter sua funcionalidade? É claro que quem toma uma dose só não está devidamente protegido. Para que nós digamos que haja uma proteção, é importante que as 2 doses tenham sido dadas. Mas se houve eventualmente um atraso de alguns dias, ou porque alguém não pôde tomá-la nesse momento, seja por um problema clínico, ou seja, alguma doença em curso, ou porque estava internado por uma cirurgia e, portanto, não tomou a segunda dose, ou porque estava em viagem e que também não pôde receber essa dose, não há problema. Tome o mais breve possível. E isso, aí com a segunda dose, estará devidamente protegido. Mas essas segundas doses chegam quando, essas cidades que já estão sem, secretário? Nós já distribuímos, aliás, hoje, inclusive, mais de 700 mil doses para o Programa Nacional de Imunização. Então, essas doses, elas estão sendo distribuídas e todas as grades estão sendo baseadas na primeira dose. Já se sabe quem são as pessoas que estarão para receber a segunda dose, que é o caso do ouvinte. Ela ainda tem 4 dias, as doses já saíram hoje pela manhã, exatamente às 9 horas da manhã. Estávamos no Dimas Covas, o governador João Dória e eu, quando os caminhões saíram já para a distribuição dessas vacinas. Então, respeitando as grades aí disponíveis.
Agora, a respeito de vacina ainda, secretário, o governo de São Paulo estava tentando negociar doses especificamente para São Paulo com a China, né, da Coronavac. Essa negociação está fechada para a compra de 30 milhões de doses. O que o senhor pode nos falar a respeito do uso dessas vacinas exclusivamente para o estado de São Paulo? Extra 100 milhões, né? Isso, fora daquilo que estava negociado com o Ministério da Saúde. 100 milhões é o contrato com o Ministério da Saúde. É vacina pronta, não é IFA, não tem nada a ver com o que tem sido entregue para o Ministério da Saúde. Seriam 30 além dessas 100. Exclusivamente para São Paulo, secretário? O Ministério, ele fez uma primeira encomenda para o Butantan de 46 milhões de doses, que estarão sendo entregues e finalizadas a sua entrega agora no próximo dia 30 aqui de abril. Logo a seguir já começam as entregas de 54 milhões que serão finalizadas no dia 30 de agosto. A partir de então, essas 30 milhões de doses serão disponibilizadas para o Estado de São Paulo, para a imunização dos brasileiros do Estado de São Paulo, garantindo dessa forma com que nós estejamos dando maior celeridade ao processo de vacinação de outros grupos, inclusive de pessoas até mais jovens, que não obrigatoriamente estejam nesses outros grupos prioritários, Sim. Uma vez que imagina-se que até agosto esses grupos já tenham sido vacinados. Se a gente seguir com essa lógica de 30 milhões de doses ficarem aqui para São Paulo, até o meio do ano, por exemplo, até agosto quantos por cento da população do nosso estado nós teríamos vacinado? Porque 30 milhões de doses dá para vacinar com 2 doses 1/3 do estado, né? 33% do estado. E além disso, secretário, há amparo legal para isso? O Ministério da Saúde não pode, por exemplo, recorrer confiscar quanto a essa decisão, haver um confisco, alguma coisa nesse sentido? As doses que estão absolutamente voltadas ao Ministério da Saúde de forma exclusiva são as 100 milhões de doses de forma absolutamente constituinte em contrato. As outras 30 milhões, elas deixam de fazer parte de um contrato de exclusividade e aí sim serão usadas para o Estado de São Paulo fornecer para o programa estadual de imunização dentro de toda a dialética do SUS, do Sistema Único de Saúde, de forma gratuita, democrática, para o rico, para o pobre, para aquele indivíduo que mora numa região de interior ou que mora no centro das grandes cidades. Portanto, ela é universal e isso é o preceito do SUS. Então, volto a dizer que o amparo legal vai existir, nós estamos amparados da lei, até porque existe a liberação para que os estados possam adquirir essas doses de vacinas, de qualquer vacina, desde que essa vacina seja instituída aos programas gratuitos de imunização da população. Mas o que se imagina é que nós tenhamos uma celeridade do processo de vacinação e que toda a população do Estado de São Paulo estará definitivamente vacinada até o dia 31 de dezembro de 2021. Agora, secretário, só voltando aqui para encerrar da minha parte, numa questão que chegou agora, a gente falou da segunda dose que o senhor garante que está garantida, que existe para todo mundo que tomou a Coronavac. E no caso da vacina de Oxford também, que agora está sendo prioritariamente dada às novas faixas etárias, né, que entraram no plano de imunização, só que é uma parcela muito menor, né, que a gente tem de contingente de vacinas de Oxford AstraZeneca. A segunda dose para essas pessoas também já está garantida ou a gente depende de novas remessas para chegar? Pois é, o Ministério ele faz referências de que nós receberemos 18 milhões e 500 mil doses da vacina da AstraZeneca com a Fiocruz até o final do mês de abril, sendo que muito possivelmente essa semana 4 milhões e 500 mil vacinas já estejam sendo distribuídas. E para o mês de maio, a programação são 20 milhões de doses de vacina até o final do mês. Então, dessa forma, nós esperamos, inclusive, todo o programa vacinal de evolução das novos grupos etários e grupos profissionais dependem
dessa referência, uma vez que nós precisamos de um quantitativo de vacinas grande para progredirmos a imunização dos brasileiros de todo o país, e São Paulo não é diferente. Secretário, muito obrigado, viu, pela entrevista. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço, viu? Sorte pra gente. Obrigada pelo seu tempo com a gente, secretário. Imagina, eu que agradeço, Joel, Ana e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer poder elucidar as dúvidas. Prazer é todo nosso. Sorte pra gente, tá bom? Fica com Deus aí. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Até mais.